Nós não perdemos tempo, vamos ler Provérbios 16:1. Como faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém, amado? Posso sentar? As coisas de Deus, ela é interessante, irmão. Eu esses dias estou estudando e pesquisando muito. E eu falei assim, se for me dado uma oportunidade, eu vou pregar sobre Shibolete e Sibolete. E é uma coisa tão interessante, irmãos, que estava no meu coração. E eu falei, a hora que for me dada uma oportunidade, eu vou entrar por aqui. Só que, irmãos, a gente não tem que fazer aquilo que nós queremos. Às vezes eu pregar sobre algo que talvez não vai edificar a igreja, talvez não vai, porque Deus sabe o que é melhor para a igreja naquele dia, irmãos. Não adianta eu louvar, que nem eu digo muito, até minha esposa mesmo, às vezes nós íamos cooperar em algum lugar, e as pessoas chegavam e falavam assim para ela, na hora que você for cantar, canta aquele hino. E tinha até irmãs que falavam assim, ó, canta aquele hino que levanta a igreja. E tinha irmãos, às vezes, irmão, tinha até o grupo lá, os bateristas, os músicos, né? Às vezes ficava triste e falava assim, nós ensaiamos um hino e você canta outro. Aí ela falava, mas Deus mandou mudar. Irmãos, eu preguei uma vez numa igreja. Eu até achei, eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Por que eu tive que entrar por aqui, Senhor? Irmãos, teve uma vida no final do culto que me abraçou e falou assim, eu ia me matar. Então, irmãos, Deus ele vai cuidar, Deus tem a forma de trabalhar, irmãos. Deus conhece o coração de cada um que está dentro da igreja, irmãos. Então não adianta eu talvez chegar aqui, talvez querer pregar algo que eu possa causar até um certo impacto, mas Deus não está naquilo, irmãos. Ainda que a palavra é do Senhor, mas nós temos que pegar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer, porque Deus conhece o coração da igreja. Deus conhece o coração do seu povo, sabe a necessidade de cada um. Provérbios 16:1 diz, o coração do homem faz planos e a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Quanto de nós, irmãos, não estamos semana após semana, fazendo planos, traçando projetos, colocando um propósito nos nossos corações. Quantos de nós nos sentamos na mesa, irmãos? Eu mesmo faço isso. Às vezes faço questão de nós sentarmos na mesa para discutirmos algumas coisas, algumas metas, algumas tarefas, alguma coisa que pode mudar a nossa situação, a nossa história, a história dos nossos filhos, a história da nossa casa. É errado? Não, irmãos. Só que nós sabemos que o que é de Deus vem na hora certa. Nós já falamos sobre isso, só que nós temos por obrigação, sim, irmãos, traçar os nossos projetos. Eu vou por aqui, eu vou fazer isso, mas Deus sabe o que é melhor. E se Deus tiver que mudar o traçado, Deus vai mudar o traçado, irmãos. Deus vai mudar o caminho, Deus vai mudar a história. Dentro disso, irmão, tem dois textos que me chamam muita atenção. Que quando João 4,4 diz, e era necessário passar por Samaria, ponto final. Irmãos, por 9 vezes, Jesus estando com eles. Os historiadores dizem que Jesus fez o caminho de Damasco, evitando a Galileia, e como eles não se falavam, então eles saíram da Galileia para a Judéia, evitando Samaria, fazendo o caminho de Damasco que dava 2, 3 vezes mais. Mas tudo isso para evitar, irmãos. É como talvez uma dívida, ou como talvez alguma pessoa que nós não conversamos, e eu sei que talvez para mim chegar na padaria por esse caminho é melhor, mas ali numa casa ali tem uma pessoa que eu devo para ela, então eu prefiro fazer esse caminho para evitar constrangimento, para evitar me deparar com aquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, nós não temos coragem de enfrentar a realidade tete a tete,
Já está falando em testemunho, eu ouvi um irmão falando em testemunho esses dias. Me edificou que ele falou assim, que ele entrou numa dívida muito grande. E ele falou que não fugiu de nenhum, irmãos, das pessoas que ele devia. Todos os telefonemas ele atendia. Por mais que as pessoas falavam que ia matar ele. Ele falou, colocava Deus na frente e falava, Senhor, eu não vou me negar, eu devo. Eu sei que eu devo, mas eu não vou me esconder, Senhor. Irmãos, teve uma viagem que ele trabalhava com empresas, a questão era envolvia muito dinheiro. Ele viajou, irmãos, para ir conversar com um credor fora do país. Mas ele falou, tenho que conversar com ele. Eu tenho que me explicar. A pessoa até se espantou, você veio aqui só para isso. Ele falou, porque eu queria que você sentisse verdade nos meus olhos. Eu estou quebrado. Só que ele mexia com muita coisa. Então muitas vezes nós queremos evitar, ou seja, os judeus evitavam o samaritano. Só que, irmãos, crente não é bobo, ninguém é bobo. Eles evitavam o caminho da costa porque ele tinha medo de salteadores, bandido, mas fazia o caminho de Damasco, que era mais longe. Mas todavia não passavam dentro de Samaria. Até que chega um certo momento, irmãos, que Deus, Jesus para e fala, epa, peraí, hoje é necessário passar por Samaria e ponto final. Acabou, não é mais do jeito que você quer, não é mais do jeito que você acha que é o certo. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que mesmo andando errado, é assim que nós ouvimos por aí, Deus está comigo. Não adianta você querer explicar o certo, que a pessoa vai bater no peito. Deus está comigo, Deus sabe todas as coisas. Mesmo eu dentro do lar, eu estou adorando a Deus. Mesmo na minha casa, eu estou com Deus. Então ele quer do jeito dele, só que vai chegar um momento que Deus para, irmão. E Deus parou, ei, peraí, acabou. E quando se coloca um ponto final, irmãos, não dá direito de resposta. Não dá direito de questionamentos. E é necessário passar por Samaria e ponto final. Talvez Jesus comece a falar, olha, quer vitória? Passa por Samaria. Quer vitória? Comece a andar do meu jeito. Quer vitória? Faça o meu querer. Quer vitória? Começou a mudar, irmãos. Provérbios dizendo, o coração do homem faz planos. Acabou, irmãos, não é mais do meu jeito. Temos que enquadrar-se no jeito do Senhor, irmãos. Decisões, muitas vezes nós questionamos o porquê deu errado, o porquê aconteceu isso. Todas as nossas decisões, irmãos, nós tomamos em cima da lógica, o óbvio, tem que ser desse jeito. Eu sei que desse jeito vai dar certo, desse jeito é o melhor, porque nós vamos em cima da lógica. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 21 em diante, irmão. A Bíblia diz que Judas morre e precisava-se de um sucessor para ocupar o lugar de Judas. Vamos em cima da lógica. Não pode ser uma outra pessoa. Tem que ser pessoas que seguiam Jesus desde o batismo por João Batista até suas subidas ao céu. Então nós temos que conhecer uma pessoa que, vamos em cima da lógica. Eu escolho ele porque ele é crente, mas Deus conhece o coração. Eu escolho ele porque é um pastor, Deus conhece o coração. E nós estamos indo em cima da lógica. Quantas parcerias não dão errado, irmãos, porque vamos em cima da lógica? Muitas vezes por não acreditar no teu potencial e por não acreditar que Deus está contigo, vem o erro, irmãos. Quantas vezes, olha para dentro de você, quantas vezes não erramos, irmãos? Lá atrás, porque não acreditávamos no nosso potencial e acreditávamos no potencial dos outros. Eu não consigo, mas eu sei que eu der na mão de fulano, ele vai fazer para mim. Ele vai conseguir. E muitas vezes não saímos do lugar, irmãos, porque nós só queremos andar se fulano vier com a gente, se fulano for com a gente. Então, em cima da lógica, irmãos, eles chamam José, chamado Bársabas e Matias, e começam a orar, irmãos.
Porque nós fazemos tantas orações hoje, mas não esperamos a resposta de Deus, irmão. Deus, o Senhor que conhece, eles orando, o coração do homem, oculto, escondido, profundo, nos revela, Senhor, qual desses aqui, tu escolheste para ocupar o lugar de Judas. Deus não usa nenhum profeta, Deus não traz nenhuma revelação, Deus não aponta para nenhum deles, irmão. E eles continuam orando, porque ali estava a lógica, irmão. Duas pessoas que tinham visto o batismo de Jesus por João Batista até a sua subida aos céus. Então, pela lógica, um deles dois tem que ocupar o lugar de Judas. Nós estamos andando muito em cima disso, irmão, da lógica. Falamos, pregamos. Ou seja, quando ele faz, irmãos, ele vem repreender Jó, no capítulo 4, é porque da boca de Jó, irmão, saiu palavras que levantou muita gente. Só que no tocante à situação que Jó estava passando, irmãos, Jó clama pela morte. Então ele vê naquela situação, ele vem e começa a repreender Jó, irmãos. Repreender, para que o pensamento de Jó, irmão, viesse a mudar. Porque em Jó 3, 24 e 25, ele diz assim: tudo aquilo que eu temo me acontece, e tudo aquilo que eu anseio sobrevém sobre mim. Eu não sei se os irmãos perceberam que é uma realidade, irmãos. Parece que quanto mais você tem medo das coisas, mais parece que piora a situação. Quanto mais você anseia, parece que coisas ruins, as coisas ruins acontecem, irmãos. Então eu acho que foi um dos motivos de em Jó 42, 2 ele dizer: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser mudados. É uma coisa tão interessante, irmãos, que eu vejo na empresa, o pessoal reclamando. Aí, irmãos, eu pego às vezes um roteiro assim, irmãos, que a vontade de chorar é grande. E às vezes vem aí a chefe, olha, tem uma chefe lá, irmão, eu tenho muita amizade com ela. Aí ela já olha de longe e fala assim, né, porque foi ela que fez. Ela fala assim: nem todo dia vai sorrir, mas tipo com um tom de deboche, né? Eu falo assim: mas mesmo chorando eu vou para a luta. Irmãos, e não é que dá tudo certo, irmãos? Ontem eu achei que ia terminar tarde, porque, irmão, o roteiro eu acho que era um dos piores. Aí eu vejo um reclamando de um lado, um reclamando. Eu falei: eu não posso reclamar. Senhor, vamos comigo. Todo dia, irmão, eu falo: Senhor, senta aqui comigo. E quando eu chego no mercado, a pessoa fala: está sozinho? Eu falo: não, está eu e o papai. Tem hora que a pessoa até acredita que eu estou com meu pai, mas o meu pai é o papai do céu. Aleluia! Irmãos, tudo dá certo, irmãos, tudo dá certo, porque eu coloco o papai na família. Decisões tomadas erradas. Olha para você ver, o motorista carregou o caminhão, ia descer para Santos. Aí todo mundo chegou nele e falou assim: ô, não sai agora, à noite, descansa aí, dorme, você toca a viagem de manhã. Ele falou: não, mas lá no mercado onde eu vou, porque o pessoal percebeu que ele estava com sono, porque ele tinha corrido a semana inteira, o dia. Aí ele falou assim: não, mas lá tem um mercado lá, eu consigo encostar lá e eu durmo, não, vou descer agora mesmo. Desceu, irmão. Quando é 6 horas da manhã, vem a notícia: eu vou ver se está morto. Na serra, ele com sono. Irmãos, o sono é traiçoeiro, irmão. Eu já cheguei a dirigir assim, eu estava na estrada, eu ia postar no acostamento, ligar o pisca-alerta e falar: eu vou dormir pelo menos uma meia hora, porque eu não aguentava. Do nada, irmãos, eu acordava com aquele barulho passando em cima do olho de gato. Aquilo desperta a gente. Então eu nunca desacreditei disso, irmão. O sono é traiçoeiro. A pessoa, irmão, morreu, a pessoa morreu por não ouvir os conselhos, irmão. Decisões. Eu estou com a razão, eu estou com a lógica. Então, segundo a lógica, irmãos, eu já orei. Segundo a lógica, esses dois homens aqui, eles conhecem o trajeto de Jesus, não pode ser outro. Orou, Deus não respondeu, vamos lançar sorte. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte, irmãos, e a sorte cai sobre Matias. Aí, se você for olhar segundo os historiadores, irmãos, não estou falando que isso é bíblico,
Mas segundo os historiadores, o provável substituto de Judas, irmãos, Paulo. Mas quem acredita, irmãos, que Deus faria uma obra na vida de Paulo? Quem acreditaria, irmãos? Um perseguidor? Um homem talvez malvado por muita gente? Como, irmãos, acreditar que Deus vai fazer a obra na vida de uma pessoa dessa? Ele não vai muito longe, irmãos. Traz para os dias atuais. Tem pessoas que você olha e você não acredita na mudança daquela pessoa, mesmo sendo crente, irmãos. Mesmo sendo crente. Porque falar é muito fácil, irmãos. A teoria é muito fácil. É a prática, irmãos. Quando nós olhamos a transformação, pô, que legal, glorifica a Deus, chora de alegria. Mas quem acreditou lá atrás? Muitos hoje estão disputando, glorifica, usa até o testemunho daquela pessoa para levar a mensagem. Olha, eu convivi com meu cunhado, olha, meu cunhado era assim, tá. Mas e aí, você acreditava? Quem acreditou? Quem lutou? Quem orou? Irmãos, depois é fácil, irmãos. A questão é agora, irmãos. É agora. A decisão certa, ela tem que ser tomada agora. E essa decisão, irmãos, ela está na minha... As pessoas escolhem uma certa feita muito curiosa, irmãos. Eu comprei vários livros, comecei a comprar, só para descobrir, irmãos, alguma obra sobre Matias. Só que eu percebi que você não encontrava nada, irmãos. Aí nós deduz o que, irmãos? Que Matias não foi levantado por mão de Deus. Não foi levantado por Deus, irmãos. Foi levantado por mão humana. E aquilo que é levantado pelo homem não prospera, irmãos. Não vai adiante, só dá dor de cabeça. Não adianta, irmãos. Você coloca, eu vejo hoje as pessoas colocam muitas pessoas em tais cargos porque é intelecto, porque fala bonito, porque tem um conhecimento, porque tem dinheiro. Só que não flui, irmãos. Eu cheguei a ver irmãos que chegou em mim e falaram assim, estou cheio de pecado. Irmãos, eu convivi com irmãos assim, irmãos. E ele falava abertamente. Só que o meu lugarzinho lá no púlpito está guardado. Sabe por quê, irmão? Porque eu dou uma nota para a igreja esses dias. Eu dei isso para a igreja esses dias. Então o lugarzinho dele está lá, irmãos. Eu congregava no ministério que os lugares eram tudo demarcado, irmão. Já tinha Bíblia assim, ó. Então quando você olhava, irmão, já não tinha onde sentar mais. Que já está tudo marcado. Todos queriam fora. Aí você olha Matias, irmão, você não vê obra nenhuma na vida de Matias. Mas Paulo, irmão, aonde aquele homem está passando, o milagre está acontecendo. Aonde ele está passando, Deus está com ele. Aonde ele anda, irmão, Deus está lado a lado com ele. Os milagres, pessoas sendo restauradas, vidas sendo curadas, vida sendo transformada pelo poder da palavra. Então está na hora, irmãos, que independente, é como eu falo, o tempo ele é do Senhor. Cabe a nós orarmos hoje. Mas, irmãos, nós temos que vigiar, irmãos. E não ir em cima da lógica, do óbvio, tem que ser desse jeito. Porque eu acredito que desse jeito. Mas o que papai tem falado, irmão? O que Deus tem mostrado? O que Deus tem colocado para você, irmãos? A hora de uma decisão, eu sentei com a minha esposa, nós temos uns projetos, e eu falei, filha, eu creio no poder, eu creio no milagre de Deus, eu creio que nós temos que tomar uma iniciativa, um partido. Só que, esquece a realidade dos outros. Eu tenho que viver a minha realidade. A minha realidade. Um irmão entrou numa churrascaria cara, irmãos. Está comendo do melhor, do bom e do melhor. E ele fala, porque eu tenho fé em Deus. Mas ele tem uma empresa. Ah, mas eu vou acatar aquilo que o irmão falou, eu tenho fé em Deus. Irmãos, eu vendo bala no farol. Eu tenho fé em Deus e eu vou entrar no mesmo restaurante do irmão. Acho que está tentando Deus, irmão. Acho que está brincando um pouco com as coisas. Não está levando as coisas. Então, no momento, irmãos, de decisões, nós não temos que usar a lógica, o óbvio.
Nós não temos que agir segundo o nosso coração, irmãos. Mas é agora colocar nas mãos do Senhor, irmãos. Tem coisas, irmãos, que não adianta nós irmos para cima. Tem coisas que não adianta nós... Não, irmãos. Tem coisas que é aquilo que nós sempre falamos aqui. Tem coisas que nós vamos ter que orar, irmãos. Orar e orar. E tem coisas que nós vamos ter que marchar. Decisões. Agir, irmãos. Agir. Ir para cima. Porque quando nós colocamos, irmãos, há muita preocupação. E eu, em cima da decisão que eu tomei, irmãos, foi o que Deus colocou no meu coração hoje. Irmãos, eu tracei uma meta e falei, Deus, vai ser desse jeito. Eu não vou contar agora. Eu aprendi isso com o Gessé e com a Valéria. Vai ter um momento certo de nós contarmos a bênção, irmãos. O momento agora é de ficar em silêncio. Só que, irmãos, uma parte desse projeto, irmãos, eu vejo, porque o que eu ganhava, irmãos, dobrou. Para que eu viesse realizar um sonho que eu tracei, metas, comecei a marchar, irmãos. Deixei bem claro para minha esposa, filha, a nossa realidade é essa, não se apega à realidade de ninguém. Vamos pegar a nossa, se apegar à nossa realidade e vamos para cima, vamos orar. E como vai ser? Primeiro, deixa os cartões novos. Andar pela fé, ficar gastando cartão que nem... Tudo era cartão. Eu falo, filha, temos o cartão. Porque as crianças, eles olham, uma vez o Zé falou para mim assim, pequenininho, criancinha, né, bebezinho, falou assim, pai, vamos comprar tal coisa? Aí eu falei assim, pai, não tem dinheiro, é só colocar o cartão lá, ó. Ele sabia, né? As crianças olham você colocando o cartão naquelas máquinas saindo dinheiro, acha que toda vez que colocar dinheiro, a máquina, ou seja, o cartão lá vai sair. Até que uma vez, irmão, de tanto que eu ouvi isso aí, eu fui, irmão, pela fé. Passei os 3 cartões que eu tinha no caixa eletrônico, digitei a senha e chutei o valor que eu queria, irmão. Para a glória de Deus, irmão. Não nada. Eu não tinha nada, irmão. Então tem coisa que as pessoas têm que entender, irmãos. Nós temos que parar de brincar, irmãos, de ser crente, de brincar. Irmãos, é muito sério, irmãos. A gente não sabe a fé ela não é uma coisa para estar brincando, irmãos. Para a glória de Deus. O que Deus tem feito, irmãos. Eu tenho cuidado com a glória de Deus dos meus filhos como eu nunca cuidei, irmãos. Tenho feito pela minha casa como eu nunca tinha feito. Sabe por quê, irmãos? Eu tracei uma meta. Coloquei, deixei de agir com o coração, irmãos. Deixei de agir segundo a minha intuição, segundo aquilo que eu acho que é uma lógica. Não, irmãos, vamos pela fé, mas vamos traçar o caminho certinho. Vamos andar certinho, porque a bênção e a vitória é nossa, irmãos. Ela é nossa. E hoje sabe o que é você sentar e você se alegrar por aquilo que Deus está fazendo? Eu estou vivendo uma realidade linda, irmãos. Uma realidade diferente, porque eu decidi, irmãos, não agir segundo o meu coração mais. Antes de tudo, parar e ouvir, irmãos, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, sociedades e parcerias que eu fiz, irmãos, que a minha esposa, eu coloquei a minha esposa para assinar como sócia da empresa. Aí minha esposa ia lá, assinava, e a pessoa ia lá no cartório, a assinatura não batia, voltava, minha esposa fazia de novo, ia lá, até ao ponto de eu ficar nervoso, irmãos. E falar, você não sabe nem assinar mais seu nome? Bom, mas não é, irmãos. É porque Deus não estava querendo aquilo. E deu insistir, irmãos. Foi 3 sociedades que me levou tudo, irmãos. Praticamente tudo que eu tinha. Então, irmãos, não perca a fé, mas haja segundo a palavra do Senhor. Não toma direções ou decisões precipitadas, irmãos. Porque o mesmo Deus, eu, irmãos, comecei a ver isso e é uma verdade. O mesmo Deus que me deu o carrinho, Ele vai me sustentar, porque foi Ele que deu, irmão. O carrinho foi Ele que deu. Deus vai sustentar, irmãos. Bandido não vai levar, nada vai acontecer, porque foi Deus que deu. Deus que deu, eu tenho a convicção que Deus deu. Se Deus deu a casa, irmãos, não tem como, eu não sei, é igual, foi Deus que deu. Foi Deus que deu, pastor Gessé, a casa. Mas por várias vezes, irmão, o desespero bateu. Irmãos, não é estranho? Poxa,
E agora ele chegar ao ponto de dizer que o banco não toma mais. Pô, olha que interessante, irmão. Deus dá, Deus deixa passar, permite passar uns perrengues, né, que fala. E depois a pessoa vem e fala ainda que agora é dele, que o banco não toma. A pessoa, o banco ouve isso daí, irmão. Ah, eu vou para cima agora. Mas ele já disse que o banco não toma, irmão. Olha que interessante. Então, irmãos, porque as coisas, quando é feito na direção de Deus, irmãos, é linda. Quando é tudo no tempo do Senhor, que você fala assim: olha, eu orei, eu busquei, eu clamei, só que agora é o tempo. Eu sempre fiz a minha parte, eu sempre estive com ele, e agora Deus nos agraciou. Agora quero ver Satanás tomar, quero ver agora eu ser envergonhado. Sabe por quê, irmãos? Deus tem. Então não age, irmão, em cima da lógica. Já vou passar, irmãos, que se a gente começar a falar muito, vai empatar e vamos terminando até cedo. É igual aqui, irmãos, como aqui tem o quê? Aqui tem bastante jovens, adolescentes. Eu sei que as coisas não param, amanhã uns estão casando, outras coisas vão acontecer. Irmão, eu li a primeira vez essa palavra, para tomar a decisão para casar, irmãos, eu tinha um medo tão grande, irmão, de ser enrolado pelo diabo, que eu falava assim: Senhor, eu quero uma mulher assim, Senhor. Eu orei, quero uma mulher assim, que antes dela me amar, ela ame o Senhor primeiro. Aí o interessante, irmãos, olha que eu não conhecia, olha para você ora a Deus para Deus agir. Aí eu estou dentro de São Paulo, no mercado, conversando com o pessoal, encontrei o Paulo e a Sônia, nunca tinha visto na minha vida. Aí conversa vai, conversa vem. Eu moro em Jardim, eu moro na Ferri. Assim, evangélico, e você também. Vamos conversando. Pô, faz uma visita lá na minha igreja. No entanto, irmãos, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu era, mas para não ficar envergonhado, eu estava mais para lá do que para cá. Quando eu cheguei a primeira vez aqui, não sei se o pessoal lembra, eu estava com o cabelo tudo pintado, irmão. Era cheio de luz, querendo ser um bambambam. Aí eu vim. Mas eu orava ao Senhor, irmão. E quando, olha para você ver, irmão, Deus vai traçando o caminho. Porque eu falei assim: Deus, eu não quero ser enrolado pelo diabo. Irmãos, eu tinha um medo, irmão, de ser enrolado pelo diabo. Porque às vezes você pede uma coisa, irmãos, e às vezes você não percebe que é uma guerra espiritual. E Satanás também está ouvindo aquilo que você está pronunciando com seus lábios. Imagina só: Senhor, eu quero dos olhos verdes. E o diabo manda um monte, irmãos. E às vezes você abraça achando que é a bênção chegando. Vem para cá, irmão. Quando eu chego aqui, passando o tempo, minha mãe foi a primeira, irmão. Olha que interessante. Minha mãe sabia mais ou menos. Falou assim: olha aí, ó, olha uma moça bonita aí, ó. Minha mãe falou isso para mim, porque minha mãe veio visitar a igreja. Começo a orar, Deus mostra a Paula em sonho, irmão. É longa a história, uns já conhecem. Oro, quando menos espera, nós estamos noivos, hoje casado com 3 crianças. E Deus cumpriu, irmãos, o desejo do meu coração, que eu queria uma mulher que antes de me amar, amasse o Senhor primeiro. Então, irmãos, em nome de Jesus, aqui tem tantos jovens, Abraão aí, ó, bonitão. Até falei já agora para ele: toma cuidado, hein, Abraão? Toma cuidado, que o inimigo é sujo, ser todo bonitão assim, ó. O inimigo é sujo. Às vezes a gente fala brincando, irmãos, mas é uma realidade, irmãos. Nós sabemos que é uma guerra espiritual, e para nos tirar da presença de Deus, aparece cada prato, irmãos. Que se nós não vigiarmos, irmãos, nós estamos fora da presença de Deus. Nós desfiamos na fé. Olha, as jovens na nossa igreja, apesar que a Renovo sempre teve isso, né, irmãos? A questão do povo bonito é na Renovo. Oh, glória. Então, irmãos, para nós finalizarmos por aqui, creia, irmãos, creia que Deus trabalha pela minha e pela sua causa, que Deus está no controle da situação. Cabe nós orarmos, cabe a mim, irmãos, eu levantar amanhã 3 horas da manhã e ir à luta, porque faz parte do meu dia a dia.
Só que agora o milagre, irmãos, está na mão de Deus. Estou em busca. Eu estou provocando o milagre, irmãos. E ele vai acontecer. Porque somos provocadores, irmãos, de milagres. Quanto mais buscamos, clamamos e vamos para cima, Deus opera. Então, irmãos, toda decisão, meu irmão. Às vezes eu fico assim, parece que Deus está sempre me cobrando para que eu faça isso na igreja. Mas toda decisão, minha irmã e meu irmão, que você for tomar, coloque o papai na frente. Deixa papai na frente. Não aconteceu hoje, mas não toma decisão. Porque se você for catando qualquer coisa que aparecer aí, você pode abraçar algo que não é de Deus e trazer uma consequência muito grande para a sua vida. Espera no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.